sermos melhores obreiros, para sermos pessoas melhores, Senhor, para Ti servir melhor. Eu já peço a Tua bênção, ó Deus, sobre cada servo Teu que nesta noite veio na intenção maior de aprender a Ti. Os que estão a caminho, ó Deus, aqueles que não vão poder vir, Senhor amado, abençoa todo o Teu povo, no nome santo de Jesus. Estou esperando aqui, só vendo aqui. Paz do Senhor, irmãos. Entramos. Boa noite para os irmãos que estão acompanhando também pelo Instagram. A paz do Senhor para todos. E nessa noite nós temos uma noite de aprendizado, assim como foi na noite de ontem. Nós estamos na segunda aula do nosso curso Ferramenta Eficaz. Né? Vou me apresentar, como o irmão Gabriel fez ontem. Meu nome é Everton Pereira. Né? A maioria dos irmãos que estão aqui presentes já me conhecem. Aqueles que estiverem no Instagram, talvez pela primeira vez. Né? Nós servimos aqui na Igreja Assembleia de Deus no nível da quarta etapa, no Ceará, aqui em Fortaleza. E o nosso propósito durante essa semana é trazer um curso que é uma preparação para que obreiros, jovens, mulheres, né, homens e mulheres e até mesmo, né, os mais velhos ou os mais novos possam ter uma perspectiva diferente de como ensinar e como pregar a palavra de Deus. Né? A gente sabe quanto, muitas vezes existe o desejo da pessoa em pregar, existe o desejo da pessoa em ministrar, em transmitir a palavra de Deus, mas muitas vezes não existe o treinamento, não existe o aprendizado necessário para isso, e por não ter um certo conhecimento, muitas vezes a pessoa acaba se prendendo, acaba se retraindo e não sabe ou não consegue ministrar. Então a nossa intenção é, com esse material que nós estamos trazendo para vocês, com essa ministração, a nossa ideia é que você esteja preparado, esteja pronto para preparar um sermão e para ministrar um sermão, e tendo essas ferramentas, já que a gente está tratando assim, tendo essas ferramentas, você possa ter mais segurança para ministrar, para preparar e para ministrar um sermão. Tá? Muitas vezes, como eu disse, a pessoa não consegue fazê-lo porque não tem os instrumentos necessários, os instrumentos adequados, e por isso não tem a segurança em fazer. E eu queria começar falando com os irmãos, né, já que o nosso esse treinamento, esse curso chama-se Ferramenta Eficaz. Eu falo da Homilete, eu trato, e eu nomeei o curso assim, de Ferramenta Eficaz, porque eu trato a Homilete como uma ferramenta. Eu acredito que tem pessoas aqui, né, pode ter pessoas que estão nos vendo, que trabalham com ferramentas, né, que trabalham com instrumentos. E você sabe que para fazer o seu ofício, para desempenhar o seu ofício melhor, você tem que utilizar a ferramenta adequada. Eu estou com o irmão Luiz aqui, né? O irmão Luiz está sendo muito citado, né? Já foi citado ontem, vou citar o irmão Luiz hoje de novo, né? Mas porque eu sei que trabalha com instrumento. O irmão Luiz é barbeiro e ele trabalha, né, com a tesoura e normalmente com a máquina, né, irmão Luiz? Se a tesoura ela não tiver devidamente amolada, dá certo o seu serviço, seu trabalho? Dá não, né? Se a máquina do seu trabalho ela estiver desregulada, dá certo o seu serviço? Dá não, né? Então, da mesma forma, gente, funciona a ministração da palavra de Deus, tá? Irmão Luiz, o senhor prefere cortar o cabelo de alguém e fazer a barba com a tesoura ou com a faca? Dá certo com a faca? Dá certo. Se os irmãos quiserem pregar, eu uso sempre essa ilustração, essa comparação. Se você quiser colocar um quadro na parede, como aquele flanelão ali, você vai usar um martelo ou você vai usar uma pedra? O que é que vai ser mais eficiente? A pedra pode até funcionar, não pode? Você vai bater ali de um jeito, não vai ficar
assim, irmão, eu não gosto de pregar com esboço, para mim isso não é de Deus, tá? Eu vou procurar hoje mostrar que é de Deus sim, que se você estiver pensando dessa forma, você está errado, né? Espero que você entenda isso e convença disso, né? Mas o meu negócio é subir ali no púlpito e deixar o Espírito Santo falar, né? Aí você vai estar usando a pedra. Mas se você se preparar, orar, se empenhar na leitura da palavra, pedir a Deus direcionamento, preparar uma mensagem vinda do céu, vinda do Espírito Santo, e no momento em que você tiver a oportunidade, você vai subir ali, você vai estar muito mais seguro, muito mais preparado do que simplesmente você subir e esperar que o Espírito Santo fale. O Espírito Santo fala? Ele fala, tá? Mas se você estiver pronto para que o Espírito Santo fale, vai fluir, as coisas vão fluir com muito mais facilidade, com muito mais clareza. Então, a homilética é essa ferramenta, tá? A homilética é essa ferramenta. Eu estou oferecendo para vocês agora uma ferramenta. A opção de usar a ferramenta é sua. Você vai usar se você quiser. Se você quiser continuar subindo no púlpito esperando que o Espírito Santo fale, pode ser que um dia ele fale, pode ser que no outro dia, né, seja só você falando. Talvez ele pode, né? Então, como eu disse, eu trato a homilética como uma ferramenta. E para mim, na minha opinião, ela é uma ferramenta eficaz. E eu acredito que para você, ela também pode ser essa ferramenta eficaz. Então, na nossa aula de ontem, né, nós tivemos os conceitos introdutórios, aprendemos um pouco sobre as questões de interpretação bíblica, da hermenêutica e da exegese, que é o estudo do texto, do sentido original do texto. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma pequena revisão aqui do que o irmão Gaulinho falou ontem. Né, eu vou passar bem rápido esses primeiros slides para que vocês possam acompanhar e lembrar do que foi falado ontem. Então, a definição de homilética. Homilética é um termo que tem origem no verbo grego homileo, ou no substantivo homilos. Né? No caso, o verbo homileo quer dizer conversar. A homilética é o estudo dos fundamentos e princípios de como preparar e proferir sermões. Ela é considerada uma ciência e também uma arte. Ela é a ciência cuja arte é a pregação e cujo resultado é o sermão. Então, a arte, né, da homilética é a pregação e o resultado é o sermão. Ela é a arte do preparo e pregação ou ministração de sermões. Então, a homilética é a ciência cuja arte é a pregação e o resultado é o sermão, e a arte do preparo e pregação ou ministração de sermões. Tudo isso aqui o irmão Gaulinho falou ontem, se não falou exatamente assim, falou bem parecido. Então, o que é a homilética? O que a homilética é? A homilética é um auxiliar no estudo e análise do texto. Então, para começar, a homilética é um auxiliar no estudo e na análise do texto. Ela vai lhe ajudar a estudar e analisar o texto. Ela é um auxiliar também na exposição de ideias, porque quando você prepara o esboço, quando você prepara o seu sermão, você vai, através dele, ele vai ser um auxiliar para você expor as suas ideias. As ideias que você teve, as ideias que Deus colocou no seu coração, quando você elabora o sermão, ele vai servir como um auxiliar para expor aquelas ideias que você teve, que você recebeu através da inspiração do Espírito Santo. É uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que devemos aproveitar. Então, se Deus colocou, disponibilizou para nós ferramentas, nós vamos fazer o que com essas ferramentas? Nós vamos utilizá-las. Então, se você tem a possibilidade de preparar um sermão, de estudar a Bíblia, de interpretar
buscar o sentido original do texto, de fazer uma boa exegese, tá? Você tem a possibilidade de usar todos os recursos, de usar, como o irmão Claudinho falou ontem, um bom dicionário de português, um bom dicionário bíblico que traga o sentido das palavras que foram colocadas ali no texto grego, no texto hebraico, tá? E das palavras que foram traduzidas para a nossa língua. Se você entender esses recursos, se você entender que existe essa possibilidade de utilizar esses recursos, você não vai simplesmente esperar que Deus fale, esperar que Deus haja através do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai entender que quando você prepara o sermão, também ali o Espírito Santo está agindo na sua vida. O que a homilética não é, tá? A homilética, ela não substitui a vida espiritual. Então, se você preparar o sermão pela sua própria capacidade intelectual, pelo seu próprio conhecimento, e se você não tiver uma vida com Deus, quando você chegar ali não vai sair nada. Por quê? Porque quem está falando não vai ser o Espírito, quem vai estar falando é você. Então, a homilética, ela não substitui a vida espiritual. Assim como ela não substitui também o próprio Espírito Santo. A homilética não substitui o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo nos guiando e nos direcionando para a mensagem que a igreja precisa, para a mensagem que nós devemos pregar, não adianta de nada você preparar o seu irmão, usar toda a sua capacidade intelectual, se você não estiver sendo direcionado pelo Espírito Santo. Assim como o Gaulinho falou ontem, que pode acontecer de você chegar no culto com o sermão pronto, com tudo preparado, e na hora de você falar, ou pouco antes de você falar, né, o Espírito Santo tocar no seu coração e dizer, não é essa a mensagem que eu quero essa aqui. Tá? Então, a homilética, ela não substitui o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e ele conhece melhor as necessidades da igreja, porque a igreja é o seu corpo. Né? Então, não adianta nós queremos usar essa ferramenta como substituto do Espírito Santo. Se nós estamos falando de ferramenta, nós também somos ferramentas, sim ou não? Sim. Certo? Mas se eu sou um martelo, agora eu vou colocar eu como um martelo. Se não tiver uma mão utilizando aquele martelo ali, pode dar certo? Não, né? Quem é essa mão que utiliza o martelo? É o Espírito Santo, tá? Então, se você não se colocar como ferramenta, agora eu estou colocando você como ferramenta, tá? Se você não se colocar como ferramenta na mão daquele que usa, que pode usar a ferramenta, você sozinho não vai fazer nada. O martelo, ele tem poder para se erguer sozinho e pregar um quadro na parede? Não, né? Então nós, pela nossa própria capacidade, nós não temos esse poder de fazer ou falar algo, se não for a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, tá? E a homilética, ela não é garantia de um ministério eficiente. O ministério eficiente, ele é trabalhado através de uma vida espiritual, numa vida na presença de Deus, a vida em Cristo, uma vida voltada para a santidade, para a oração, para tudo aquilo que Deus nos deixou de recomendações para nós vivermos. Porque se nós não conseguirmos ser nem sequer crentes, como é que nós vamos ser ministros? Cada um de nós, primeiro, tem que ser crente, tem que ser servo, tem que se colocar à disposição, tem que buscar ser salvo, para depois ser servo. Primeiro eu sou salvo, depois eu sou servo. Eu não vou ser uma coisa antes da outra, tá? Então, uma boa homilética, ela não é garantia de um ministério eficiente. Você tem que andar na presença de Deus, tá? Então vamos lá. Objetivo da homilética. A homilética, ela tem a função de ajudar na confecção, ou seja, na elaboração dos sermões, para uma pregação mais eficiente. Isso é bom, isso é benéfico para quem?
tanto para o pregador, quanto para o auditório, para a audiência, porque torna mais fácil de ser assimilado. Tá? Então, a homilética, ela é boa para o pregador. Por quê? Porque ela facilita a exposição das ideias, ela facilita a vida do pregador na hora que ele vai pregar. Se ele tem um caminho traçado, né? Se ele tem um caminho traçado, ele sabe por onde ele vai seguir nesse caminho. Se você, imagine que você se perdeu numa floresta e você tem um mapa ou uma bússola, é mais fácil do que se você não tivesse, sim ou não? Sim, né? Se você tiver um mapa ou uma bússola, ou os dois, se tiver os dois, melhor ainda. Né? Então, se você tem um mapa, se você tem uma bússola, você tem como se orientar. A homilética funciona como esse mapa, ou o seu esboço funciona como esse mapa. Você sobe no púlpito e você sabe qual é o caminho que você irá traçar. Tá? Então, isso é bom para o pregador. E é bom para a igreja? Sim. Por quê? Porque a igreja, imagine agora que você é o guia. Vamos continuar usando o exemplo do mapa. Você é o guia. Se a igreja tem um guia que tem um mapa, né? Imagine que tem várias pessoas sob a sua responsabilidade. Você é o guia. Se você tem um mapa, as pessoas vão confiar em você, para onde você as está levando, sim ou não? Sim, né? Agora, se você é o guia e está mais perdido do que aqueles que você está guiando, será que as pessoas vão ter essa confiança em você? Não. Então, a homilética, ela é boa, ela é benéfica, tanto para o pregador, quanto para o auditório, porque o pregador sabe por onde vai, e o auditório, a audiência, a igreja, sabe também para onde está indo, ou pelo menos sabe que existe um caminho sendo traçado, um caminho sendo seguido. Amém? Amém. Continuemos. Então agora a gente vai passar para o sermão. O sermão é o nosso objeto de estudo, tá? Toda ciência tem um objeto de estudo, sim ou não? Qual é o objeto de estudo da matemática? Me diga aí. Os números, né? Falando no modo mais amplo, né? Qual é o objeto de estudo do direito? A lei. As leis, né? As normas, tá? E qual é o objeto de estudo da homilética? O sermão. É o sermão. A homilética é a ciência que estuda o sermão. Então, o sermão, dentro da homilética, ele é o nosso objeto de estudo. Algumas considerações sobre o sermão, tá? E aqui já vai começar, talvez vai ter gente, espero que aqueles irmãos não se chateiem comigo, tá? Testemunho não é sermão, tá? Principalmente se for testemunho, pastor. Né? Então, muita gente, pessoal, muita gente sobe no púlpito, né? Recebe a oportunidade para pregar e começa a falar da sua vida, começa a dar o seu testemunho, tá? Se você receber a oportunidade para dar o seu testemunho, dê o seu testemunho, tá? Você tem, porque o testemunho ele pode ser edificante para pessoas. Mas testemunho não é sermão, não confunda testemunho com pregação. Porque tem gente que recebe a oportunidade para pregar, e aí fala do seu testemunho, tá? Aí ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí quando falta 2 minutos para terminar, aí diz assim, mas Deus me libertou, amém. Né? Então, ele falou só as desgraças, só o que ele fez de ruim na vida. Eu roubei, eu matei, eu me prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que lá. E aí, para terminar, ele diz, mas Jesus me salvou e eu já sou salvo. Glória a Deus por isso. Aí, trouxe alguma mensagem, foi um sermão pregado ali, não foi a exposição da vida do irmão, da vida pregressa, que ele fez antes de aceitar a Cristo. Então, o testemunho não é sermão, tá? Muito menos se for testemunho, né? Sequência de passagem não é sermão. Tem pessoas que recebem a oportunidade e começam a despejar passagens bíblicas. Ah, porque João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou muito de tal maneira, e aí Romanos 6 e 23 diz que o pecado, o salário do pecado é a
3:26. É uma coisa assim, né? Aí os pais do Salmo primeiro diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos parará. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz que fez que estou a parte 10, 3, 20. Mas vamos lá. E diz que isso aqui, aí começa a despejar passagens bíblicas, muitas vezes desconexas, não tem uma coisa, uma ligação com a outra, só falando um bocado de passagem. Os irmãos não conseguiram nem acompanhar o que ele ia dizendo, não juntou uma coisa com a outra. E aí tem mensagem aqui, tem sermão aqui? Não tem, tá? Então sequência de passagens não é sermão. Não adianta você chegar aqui e começar a dizer uma passagem atrás da outra. Vai só mostrar que você tem uma boa memória, melhor que a minha, né? Que a minha está fraca. Então, outra coisa, sequência de histórias não é sermão, né? Tem um amigo meu ali que falou que tem pregador que é falestigante, é um contador de histórias, né? Ele chega no púlpito e aí começa só a contar a história. E aí, irmão, eu fiz assim, eu fui assim, e o fulano estava assim, acolá, e outro, não sei o quê, e parará. Então, sequência de história não é sermão. Você chegar no púlpito e começar a contar a história, começar a contar a historinha da sua vida, ou da vida do fulano, ou do ciclano, isso também não é sermão, tá? Outra coisa que não é sermão, stand-up, gente, stand-up não é sermão, tá? Porque tem gente que sobe no púlpito e começa a fazer gracinha, começa a fazer um stand-up, né? Óbvio, igual a gente falou ontem de criatividade, né, Godinho? E aí é óbvio que você fazer um gracejo para quebrar um gelo, para trazer a igreja para um momento diferente, dentro de uma mensagem, né? É interessante, é um uso da sua criatividade, que o Godinho falou, tá? Mas você não pode subir no púlpito somente para contar piadinha, para fazer gracejo, um atrás do outro. Tem pregador, né? E sobe no púlpito e começa a fazer graça. Tá ali fazendo um show, um stand-up. Stand-up não é sermão, tá? Então, é show de comédia. Show de comédia. Né? Então, um pregador que sobe para fazer gracinha no púlpito. Stand-up não é sermão, tá? Outra coisa, desabafo também não é sermão, tá? Então o irmão está magoado com o irmão fulano de tal, né? Ou está magoado com o pastor, ou está magoado com o líder de jovens, está magoado com a líder das senhoras, e aí sobe no púlpito e começa a desabafar, começa a falar, reclamar disso ou daquilo ou daquilo outro, e até muitas vezes usar a Bíblia para fazer isso, tá? Então o desabafo também não é sermão. Irmão Everton, o que é um sermão? O sermão, ele é um discurso religioso. É um discurso, uma fala teológica, uma fala religiosa, que trata, que trabalha, que é utilizado para trazer a pessoas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, tá? Então isso é um sermão. O sermão é um discurso religioso. Nenhuma dessas outras coisinhas aqui que a gente falou é sermão, tá? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. Tá bem? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir? Amém. Vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o objetivo geral do sermão. O objetivo geral do sermão é o propósito geral do sermão. É o propósito geral do sermão. É a categoria em que ele se encaixa. É o que se pretende com o sermão. Então, quando você vai estabelecer o objetivo geral do sermão, é aquilo que se pretende com ele, tá? Aquilo que você deseja, o propósito do seu sermão. São 6 os objetivos gerais do sermão. Vamos ver o primeiro? O primeiro sermão, eu acredito, né? Talvez pode ser alguém que discorde de mim, mas eu acho que esse é o sermão principal da igreja, né? O sermão evangelístico é o primeiro, o próximo é o segundo, está na ordem, acho que está
na ordem certa aqui, né? O primeiro sermão é o sermão evangelístico. Qual é a finalidade do sermão evangelístico? Vocês conseguem dizer para mim aí? Dá para ver? Dá para enxergar não? Calma que a live tem delay. Então, o objetivo do sermão evangelístico é persuadir os perdidos a aceitarem a Jesus. Esse é o objetivo principal da igreja, sim ou não? Jesus disse que nós deveríamos ir, né, para chamar as pessoas para o reino, né? Então, esse é o sermão principal da igreja. Nosso sermão ele tem que ser evangelístico. E existem 4 verdades aqui no sermão evangelístico que devem ser delineadas, tá? Que devem ser deixadas bem claras. A primeira verdade do sermão evangelístico é que o homem natural ele está o quê? O homem natural está perdido. Então, o seu sermão evangelístico tem que deixar claro isso. O homem natural está perdido. O sermão evangelístico também tem que mostrar a obra redentora de Cristo, né? Então, essa é a segunda verdade. O homem natural ele está perdido, é a primeira. A segunda é que a obra redentora é de Cristo. A terceira verdade, você vai demonstrar quais são as condições pelas quais este homem que está perdido pode se apropriar dessa obra redentora, tá? Então, no terceiro ponto, você vai ligar o primeiro e o segundo. A primeira verdade, o homem natural está perdido. A segunda verdade, a obra redentora é de Cristo. Agora, na terceira, você vai mostrar para ele como ele pode se apropriar da obra redentora de Cristo. E, para isso, é necessário, e aí nós entramos com a quarta verdade, é necessário uma decisão. Mesmo que no momento ela não seja pública, ela tem que ser, pelo menos, interna, pelo menos no íntimo. Óbvio que vai chegar um momento, porque assim a Bíblia diz, em que este homem vai manifestar a sua decisão, né? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê, então a primeira decisão ela é no íntimo, mas também diz a Bíblia que com a boca se confessa, tá? Então, o homem está perdido, natural, a obra redentora é de Cristo. Este homem natural que está perdido precisa se apropriar desta obra redentora de Cristo, e para isso ele precisa tomar uma decisão, tá? Esse é o nosso sermão evangelístico. Quando nós usamos o sermão evangelístico, não é? A gente usa o sermão evangelístico numa cruzada, tá? Ou a gente usa o sermão evangelístico no nosso culto público, né? No nosso culto aberto às pessoas, naquele culto de domingo, né? Em que as pessoas vêm, né, para a igreja, tá? Então, onde pessoas de fora são convidadas a estarem na igreja. Então, o sermão evangelístico, ele é o sermão que é usado para convencer as pessoas, persuadir as pessoas que elas necessitam, que elas precisam de Cristo na sua vida, tá? Qual o segundo tipo de sermão? Aqui é o segundo, acho que é a segunda, eu penso que é a segunda finalidade da igreja, porque Jesus disse não só que nós deveríamos pregar, mas ele disse também que nós deveríamos fazer discípulos. Então, o segundo sermão é o sermão doutrinário. A sua finalidade é instruir os crentes, tá? Então, o primeiro sermão, o sermão evangelístico, ele é para quem? Para quem é? Para os não salvos. Para os não salvos, para os perdidos, né? Agora, o sermão doutrinário, ele é para quem? Para a igreja. Instruir os crentes, tá? Sobre as grandes verdades da fé e como aplicá-las. Portanto, o sermão doutrinário, ele é didático. Ele é um sermão de ensino, tá? Quando a gente usa o sermão doutrinário, não é? Qual é o culto que a gente usa o sermão doutrinário, igreja? Irmão? No culto de doutrina, né? Então, o sermão doutrinário, ele é um sermão, né? Pode ser de outra pessoa, se assim o pastor entender, mas o sermão doutrinário, ele é prioritariamente o sermão quem doutrina a igreja? É o pastor. Então, né, o sermão doutrinário, ele é prioritariamente uma prerrogativa do pastor, tá? Por quê? Porque ele é o sermão que vai instruir os crentes sobre as verdades da fé e como aplicá-las.
Qual o terceiro tipo de sermão? É o sermão devocional. A sua finalidade é desenvolver nos crentes um sentido de amorosa devoção para com Deus, despertando o sentimento de louvor. Então, quando é que a gente usa o sermão devocional? Me digam aí. O sermão devocional é aquele sermão voltado para colocar nas pessoas, colocar nos irmãos a ideia de que você tem que estar diante de Deus, estar na presença de Deus, devotado a Ele, entregue a Ele. Qual é o momento do sermão devocional? É no culto de oração, né? No culto, né? numa vigília, numa consagração pela manhã, né? Então, são momentos de estar no culto. Você pode fazer isso no culto doméstico, ou no seu momento, né? Consigo mesmo. Então, no devocional, o sermão devocional é o culto que ele chama para estar ou para entrar na presença de Deus, se colocar diante de Deus com um sentimento de louvor, com um sentimento de adoração. Então, qual é o culto mais próprio para o sermão devocional? Qual é? Culto de oração, né? Principalmente. Mas eu posso ter um culto, um sermão devocional no culto de doutrina? Posso sim ou não? Posso, se o pastor entender que a igreja precisa daquele momento, tá? E aí a gente vai falar disso quando a gente entrar no objetivo específico, tá? Então a gente pode sim, em outros cultos e em outros momentos, utilizar o sermão devocional. Sermão de consagração é o quarto tipo de sermão. A sua finalidade é estimular os crentes a dedicarem talentos, tempo, bens, influência e vida ao serviço de Deus. Então é um sermão em que você vai chamar as pessoas, em que você vai estimular as pessoas a se colocarem à disposição de Deus, a se disporem a fazer algo na obra do Senhor, seja através dos seus talentos, seja através do seu tempo, se não for possível através dos seus bens ou da sua influência, enfim, da sua vida. Colocar a sua vida na presença de Deus para ser vida.